Oi, som. Primeiramente, bom dia, né? Hoje é o nosso primeiro encontro da disciplina. Eu queria só confirmar, eu sei que os microfones de vocês estão ouvindo, estão desligados, mas eu queria só confirmar mais uma vez, tá? Porque eu coloquei para gravar agora. Vocês estão me ouvindo corretamente? Juliana, Ícaro, Camila, Estamos sim, professor. tá? Estamos, professor. Perfeito. Então, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Quantos vocês são na sala? Uns 36, 37. Ah, tá. Porque a gente tem um número bem reduzido hoje, mas isso não vai nos impedir de dar o início à disciplina, né? E começar a comentar um pouco sobre o andamento da mesma, né? Logicamente que hoje nós estamos em um cenário, na verdade, que não era o que a gente queria, né? Cada um está na sua casa, a gente às vezes pensa que não, mas a gente sente muito por não estar, né, de maneira presencial. Eu acho que não só por mim, mas por vocês também, né? E vamos seguir na expectativa de retornar em algum momento, né, aqui para a sala de aula, para a gente poder debater muito melhor, porque a gente sabe que esse contato muito mais próximo, ele é logicamente mais produtivo, tá bom? Bom, gente, meu nome é Adilson Mendes. Eu acredito que nem todo mundo me conheça, mas eu já conheço alguns de vocês. E nós vamos ficar juntos na disciplina de saúde da criança e do adolescente. Vocês já tiveram aula essa semana toda, não é verdade? E eu acho que vocês já conheceram a Silvia, eu acho que é a Amanda que está dando vigilância para vocês, se eu não me engano. Então vocês vão perceber que... Oi, Carmen, e aí vocês vão perceber que, por exemplo, esse semestre é um semestre muito direcionado para a parte de saúde da criança, da mulher e tudo mais. Quando a gente falar em saúde da criança, que é a nossa disciplina, nós vamos abordar aqui fatores muito relacionados a essa fase inicial da criança. Então, nós vamos falar de aleitamento materno, nós vamos falar sobre imunização, nós vamos falar de violência, né, contra a criança e tudo mais. Então, a gente vai ter uma percepção de como muitas vezes agir e até mesmo se posicionar perante algumas situações, né? Porque, olha, eu pergunto para vocês hoje em dia, por exemplo, pro Ícaro, será que a gente fica revoltado quando a gente vê o noticiário que uma criança foi violentada, por exemplo? O que é que tu acha, Ícaro? Professor, particularmente eu fico, sinceramente, fico muito revoltado com isso. Pois é, né? E aí o que é que acontece? Se a gente fosse fazer uma reflexão agora, todos nós juntos, e pensássemos assim, por quê? Por que ocorre, né, esses casos de violência, tanto física quanto moral e sexual? A gente tem várias explicações para isso, e infelizmente nós precisamos entender que o meio que nós convivemos, a sociedade que nós convivemos, ela é uma sociedade que infelizmente tem atos de violência, existem pessoas com problemas comportamentais. Então, isso significa dizer o quê? Qual é a responsabilidade que nós, como família ou pais, temos? É de proteção, né? Mas, infelizmente, atualmente, não só pai, mãe, mas avó, tio, alguns não conseguem ter essa percepção do que são ações perigosas, o que não são ações perigosas e tudo mais. Lógico que durante a nossa aula a gente não quer falar apenas de violência física ou sexual, mas nesse primeiro momento é importante para a gente, né, entender um pouco mais sobre isso. Bom, gente, falando ainda sobre a nossa disciplina, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Eu não sei como foram as experiências passadas com vocês, mas não costumo fazer
pressão, terrorismo com ninguém, entendeu? Eu sou uma pessoa que habitualmente passa a prova e passo umas atividades em sala de aula. Não faço seminário, entendeu? Então, é assim, eu sou uma pessoa que quer que vocês realmente aprendam, entendeu? Vocês podem ter a liberdade para sempre perguntar, inclusive se agora tiver alguma dúvida, vocês podem ficar bem à vontade, tá? Eu vou espelhar aqui na tela de vocês o plano de aula e de ensino, que é para a gente dar uma olhada sobre os conteúdos programáticos que nós temos, né? A nossa aula ela é de 7h30 a 11 horas, tá? E, gente, obrigatoriamente, eu sempre vou estar às 7h30, entendeu? Então, depois vocês repassam o resto do grupo e tudo mais, para a gente tentar manter esse padrão de horário, tá? Excepcionalmente hoje, talvez a gente termine um pouco mais cedo, por causa que a nossa primeira aula de hoje, que é a parte epidemiológica da saúde da criança, ela é um pouco menor, tá bom? Eu só peço um favor para vocês, que assim que eu espelhar a tela, vocês só me confirmem se vocês estão conseguindo ver, tá bom? Estão conseguindo ver? Sim, professor. Sim, professor. Tá, perfeito. Então, olhem só, gente, quando a gente fala em saúde da criança e do adolescente, nós habitualmente, eu não sei qual é a ideia que vocês têm na cabeça de vocês, mas muitas pessoas olham para a criança como um ser frágil, né? A gente olha para a criança às vezes como um ser muitas vezes inocente. A gente olha para a criança como alguém que não é muito inteligente, que não percebe as coisas que o rodeiam. Mas a verdade é que há muitos anos atrás, Freud já dizia que as crianças são adultos em miniatura. O que é que significa dizer que elas são crianças em miniatura? Significa dizer que a criança, assim como um adulto ou até um adolescente, ele é formado por sonhos, por desejos e principalmente por decepções. Então, a gente para e pensa assim, será que uma criança ela sofre de estresse? O que é que vocês acham, gente? Vocês acham que criança tem estresse? Sim ou não? Eu acho que sim, professor. Sim, Pois é. E Sim. vocês têm estresse? Sim. com certeza. E o Estando que é na que faculdade, com certeza. E o que é que estressa vocês na vida como um todo? Podem falar qualquer coisa. Falta de dinheiro estressa vocês? Muito. Boleto. Boleto. Boletos. Pandemia não estressa vocês? Aí Sim. também. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. A criança, ela não tem conta para pagar, ela não tem salário. Aí a gente reflete assim, mas será então, professor, que ela tem estresse? Tem, gente. Todo mundo, deixa eu ajeitar a câmera, em cada fase da vida, ela vai ter diferentes estresses, né? Diga, a nossa amiga aí levantou a mão, não sei se foi sem querer, quer falar alguma coisa? Acho que foi Fernanda, né? Não sei, Flávia, não estou lembrado. Bom, e aí, gente, o que é importante a gente parar e pensar em relação a essa questão do estresse, por exemplo? É que hoje a criança, por exemplo, quando está tendo a dentição nova, por exemplo, os dentes podem estar nascendo, isso é um fator estressor para ela, né? E aí tem mãe que se admira quando vai ao médico com a criança e às vezes o médico fala assim, não, ela deve estar um pouco estressada. Ela é estressada, ela tem tantos anos de idade. Isso é um fator natural, gente, né? Tanto que Freud, a gente vai falar sobre isso até para a segunda avaliação de vocês, ele definia muito bem, dos 0 aos 3 anos de idade, as fases de desenvolvimento da personalidade da criança. Inclusive, ele falava de desenvolvimento sexual, desenvolvimento comportamental. Tanto que, olha que coisa curiosa, muito das nossas concepções de hoje, até mesmo dos nossos próprios problemas, quem tiver problema comportamental, mental, pode ser um reflexo lá dessa fase. Então a gente percebe como o cuidado nesse período ele é determinante até para a formação da boa conduta do adulto, entre outros fatores. Tá bom? Olhem só, o nosso conteúdo programático ele é dividido em algumas partes, né?
Inicialmente, nós vamos falar aqui, principalmente hoje, sobre isto aqui, ó, a epidemiologia dos princípios agravos à saúde da criança e adolescente no Brasil e no Pará. A gente vai parar e vai fazer uma reflexão. Por exemplo, o que é que hoje está causando maior dano à criança, né? Será que todo mundo está preparado hoje para ser pai e ser mãe? Eu pergunto para vocês, que característica vocês acham que é essencial para criar uma criança? O que é que vocês acham? O que é que os pais precisam ter para criar uma criança? Bora, falem, fique à vontade. Maturidade, Certo. e eu acho que também estabilidade financeira ajuda muito. Tá, perfeito, né? E aí, por exemplo, a gente quando para e pensa, a Juliana falou, né? Paciência, dinheiro, outras pessoas também têm várias outras questões. E aí, gente, a gente para e pensa, e a gente, se a gente fosse falar aqui tudo, a gente ia listar bastantes. Na verdade, a gente ia listar milhares de características, né? Porque a gente pode falar de amor, cuidado, proteção, né? Ofertar serviços de qualidade. Agora, uma coisa que é importante, que até eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês colocaram aqui, que é dinheiro. Claro, a gente precisa de dinheiro para nos sustentar. Porém, uma família rica não significa que vai cuidar de um filho muito bem, né? Às vezes uma família com menos posse cria melhor um filho, né, do que outras pessoas com mais condições, tá? Vamos comentar um pouco aqui sobre essa parte das, dos indicadores, né, de saúde da criança e do adolescente. Então, por exemplo, o que será que está causando o maior número de internações hoje em dia nas crianças? O que será que, por exemplo, a gente tem que causa maior morte nas crianças, né? Então, tudo isso, gente, é para a gente entender que o nosso cenário, ele é um cenário que envolve várias situações de fragilidade para a criança. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, a diarreia mata muitas crianças hoje em dia, as doenças infecciosas matam muitas crianças hoje em dia, tá? Os cuidados pós-parto, então, além da violência. Nós vamos falar aqui também sobre os programas de saúde do adolescente, mas isso vai ficar para depois. Mas nós vamos falar ainda sobre os programas de saúde pública que fazem a atenção à saúde da criança. Nós vamos falar de imunização, né, que são as vacinas. Vamos falar de aleitamento materno exclusivo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o IDP, né, que é uma espécie de abordagem muito mais efetiva à saúde da criança e do adolescente, e nós vamos falar sobre o IDP. Na nossa disciplina, a gente não vai fazer o curso do IDP, apenas falar, tá? Aí, provavelmente, eu não sei se, acho que a Elisângela deve ofertar para vocês no último ano o curso do IDP, tá bom? Para nossa segunda avaliação, nós vamos falar um pouco sobre o comportamento já da criança e do adolescente, como, por exemplo, atividade sexual. Nós vamos falar um pouco sobre essa característica de, por exemplo, doenças mentais, o uso de álcool e drogas, a sexualidade. Então, nós vamos ver todos esses elementos que também interferem hoje no cotidiano da criança e do adolescente. Gente, eu vou só interromper aqui e compartilhar agora o slide de vocês. Vocês têm grupo do WhatsApp com os professores? Aí, se vocês tiverem algum, tem? Fala aí, Carol. Só dizer que sim. Ah, tá. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem depois me inserir lá, eu sempre coloco os slides, tá bom? Mas eu vou botar na plataforma também. As nossas aulas que estão sendo gravadas, elas vão
direto para a plataforma, tá bom? Então, olha só, gente. A gente... Professor, Oi. você vai enviar o plano de ensino e plano de aula também pro e-mail da turma ou pro WhatsApp? Enfim, eu vou enviar. Quando eu for mandar agora o primeiro, eu já mando os planos e o slide já, tá bom? Tranquilo. Então, olha só, gente. Quando a gente começa a falar de situação atual da criança no Brasil, a gente vai começar vendo essa imagem aqui, né? Ela é uma imagem que chama a nossa atenção. Por quê? Porque aqui nós vamos encontrar cenários diferentes que envolvem a criança como um todo. Vamos dar um exemplo. Olhem aqui embaixo. Nós temos aqui, desculpa, um braço que provavelmente é de um pai e de uma mãe carregando um bebê. Isso daí é um reflexo do quê? Isso é um reflexo, muitas vezes, não é uma regra, tá? Mas é um reflexo de cuidado, né? É um reflexo, na maioria das vezes, de uma gravidez planejada, de um casal que, por exemplo, pode ter se organizado para ter essa criança. Não precisa ser uma regra geral, mas, por exemplo, o planejamento familiar, que é uma coisa que a gente encontra hoje na unidade de saúde, ela quer fazer o quê? Ela quer permitir com que aquela família, aquele casal, eles possam criar e ter filhos dentro de um ambiente um pouco mais organizado, seja ele estrutural, emocional e financeiro. Quando a gente veja essa imagem ao lado, à esquerda, a gente está vendo ali um garoto, né, que provavelmente está em uma situação de miserabilidade, provavelmente passa fome, e aí a gente para e pensa assim, vocês acham que hoje no Brasil tem criança que passa fome? Ou vocês acham que isso é uma realidade só da África? O que é que vocês acham? Não, é uma realidade que a Sim. gente vê de perto também. E na verdade, isso daí é uma coisa, o Ícaro falou algo que me fez refletir, que é o seguinte, gente, vocês já perceberam como nós, quando eu digo nós todos, nós estamos cegos para o que há ao nosso redor? Porque, olha, por exemplo, se hoje a gente estivesse nessa sala de aula e eu falasse para vocês assim, gente, estou morrendo de fome, eu não estou conseguindo me sustentar direito, provavelmente alguém aqui na sala, ou até várias pessoas iam levantar e falar, não, professor, eu vou comprar um lanche ali. Iam comprar alguma coisa, por quê? Porque iam ficar sentidos com aquela situação. E eu pergunto para vocês, gente, quantas vezes na rua a gente não vê gente em situação de miserabilidade? Quantas vezes na rua a gente não vê aquelas pessoas que vieram da Venezuela pedindo uma moeda, aquelas crianças sentadas na calçada, pedindo alguma ajuda? Então, a gente chegou em um momento onde a sociedade ela está tão ocupada, a palavra certa seria essa, tão ocupada com tanta coisa, né? É trabalho, é família, é pandemia, é porque eu preciso juntar dinheiro para fazer tal, porque é isso, porque é aquilo, que a gente acaba fechando os olhos para o próximo. E aqueles que não convivem com a gente, eles se tornam muito mais esquecidos, mesmo estando na nossa frente, né? Então, por exemplo, a gente olha muitas vezes, evita interpretar aquilo, e é lógico que não só no Brasil, mas no mundo, no Pará, nós temos mulheres, homens, adolescentes, crianças que estão sofrendo e passando fome, tá? Logo em cima, a gente avalia um dentista, tá dando uma olhada ali na dentição do garotinho, na imagem à direita, e aí essa imagem está aí para a gente pensar uma coisa que é importante. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela hoje em dia conceitua a saúde com o equilíbrio biológico, mental e social. Significa dizer que quando a gente pensar em saúde da criança e do adolescente, a gente tem que pensar nesse cenário, né? Bom, será que ele está fisicamente bem, mentalmente bem e socialmente bem, né? Porque quando a gente fala de maus tratos à criança e adolescente, a gente não está falando apenas de apanhar, né? A gente está falando, por exemplo, de os pais ou os cuidadores que às vezes xingam a criança,
maltratam psicologicamente, né? Agora é assim, gente, não vão confundir maus tratos com a palmada que a gente levou quando a gente era criança, né? Então, às vezes a gente faz uma besteira, leva uma palmada ali, mas o ambiente, né, ele é amoroso. Provavelmente vocês levaram aqui, né, alguma palmada. A Carmen talvez tenha apanhado até de galho de goiabeira, né? Mas o resto eu acho que de alguma forma a gente foi penalizado, mas não necessariamente isso alterou o nosso comportamento e a nossa formação como indivíduos, tá? Esse cenário todo que nós estamos vendo na tela é para fazer a gente refletir que eu não sei como foi a infância de vocês, mas a minha foi muito boa, né? Eu tinha o que comer, eu tinha onde dormir. Então eu imagino, já pensou, gente, que triste você nascer com 4, 5 anos, estar ali quebrando pedra, né? Passando fome, está exposto ao calor, ao sol, não pode estudar, porque a gente pode até criticar, mas estudar é bom, a gente convive com outros amigos, a gente tem as nossas vivências, muitas vezes é na escola que as pessoas começam a ter o primeiro namorado, a primeira namorada, então as experiências muitas vezes está relacionado a todas essas características, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Bom, aqui tem algumas partes que são importantes para a gente imaginar, que é o seguinte: primeira coisa, educação e saúde na família e na comunidade. Eu vou dar um conceito rápido para vocês aqui, que é o seguinte: a educação em saúde, ela é a ação que tenta adaptar o indivíduo à sociedade em que ele vive. O que é isso? É quando nós tentamos orientar aquele indivíduo a ter hábitos saudáveis, né? Então, por exemplo, o indivíduo fuma. A gente fala sobre tabagismo e tenta modificar um hábito. Aí eu pergunto para vocês, gente, é fácil mudar hábito de alguém? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não. Não. Tá. E aí, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que eu sempre costumo dar esse exemplo nessa aula, que é para a gente entender, por exemplo, uma coisa interessante. Por exemplo, Ícaro, qual é a comida preferida que tu tens? O que é que tu mais gosta de comer? Tudo contanto que não seja comida crua. Tá. E Camila, o que é que você mais gosta de comer? Açaí com charque frito. Gosta muito de açaí com charque frito? Gosto. Aí vamos te dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte: se agora, que Deus nos livre, isso aconteça, o médico chega para você e fala assim: Camila, deixa eu lhe falar uma coisa. Se você continuar comendo charque com açaí, você só vai viver até outubro. Você não vai passar de outubro. Agora, se você parar de comer açaí com charque frito, sua expectativa de vida vai até dezembro, né? Então, de outubro para dezembro, você ainda ganha mais 2 meses. O que é que você ia preferir? Prefere morrer comendo em outubro ou prefere morrer sem comer mais até dezembro? Morrer comendo, mas feliz. Pois é. Então isso é Brincadeira. para. Não, mas isso é a realidade, porque o que é que acontece? Hoje nós temos a informação, nós assumimos, né, aquele comportamento de risco, e como você falou, as pessoas preferem fazer atividade sem pensar muito no futuro. Então, por exemplo, você não imagina que de outubro a dezembro é um tempo maior que você pode passar com seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, aproveitando um pouco mais, e acaba que as pessoas assumem esse comportamento. Nós temos o hábito de, às vezes, ver uma menina, às vezes de 14 anos na rua, 15 anos, que está grávida. E nós temos olhos, às vezes, muito julgadores. Você olha e fala, como é que pode, né? Uma menina de 15 anos tá grávida. Aí você pensa, será que nunca ninguém aqui passou por um susto, né? Tipo, será que eu tô grávida? Será que eu engravidei aquela mulher? Então isso faz parte, gente. Os erros fazem parte. Mas o processo educacional ele precisa ocorrer para a gente pelo menos proteger as ações e de risco. E quando eu digo proteger, por exemplo, a criança, os próprios pais.
entre outros elementos quaisquer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é para a gente entender um pouco melhor. Olhem só, eu acredito que todos vocês aqui tenham redes sociais, né? Facebook, Instagram, inclusive tem uns de vocês aqui que eu até tenho em rede social. E aí, o que é que acontece? Às vezes você está lá no Instagram e tem aquelas famosas digital influencer. E aí a pessoa está lá olhando, aí uma mulher está lá no Instagram e ela fala o seguinte: olha, não usem vacina no filho de vocês, porque isso quer matar o filho de vocês. Será que não tem gente que acredita nisso? Claro que tem, né, gente? A verdade é que muitas vezes milhares de pessoas confiam e ganham, né, criam credibilidade naquilo que o indivíduo fala. Isso significa dizer é que as pessoas estão buscando educação e saúde hoje em dia onde não deviam, né? Estão indo buscar na internet, em pessoas que não têm experiência na área, e nós somos exemplos disso, né? Às vezes a gente olha, tem um negócio lá no nosso pé, a gente vai no Google procurar, está escrito lá que pode ser gangrena. Aí, meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Então, isso é um hábito que nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa orientação em saúde, ela é uma orientação que muitas vezes pode mudar, sim, o comportamento das pessoas. E eu sabe uma coisa, falando de saúde da criança e do adolescente, que é impactante dentro do processo de educação em saúde, é quando a gente fala de aleitamento materno. Vocês aqui já são mães? Camila, tu já é mãe? Ainda não. Não, eu não acho que a Carmen já é mãe, né, e tudo mais. Mas olha, gente, é importante a gente falar Já sou aqui. até avó. Ixi, então a avó é mãe duas vezes que falam, né? E aí é importante a gente falar sobre isso, porque o aleitamento materno exclusivo, o exclusivo, ele é aquele que ocorre dos 0 aos 6 meses de vida, né? O aleitamento materno como um todo, ele é aquele que deve ocorrer entre 0 e 2 anos. Tá. Quando a gente fala em aleitamento materno exclusivo, significa dizer que a criança ou adolescente só necessita de um alimento. Desculpa, adolescente não, a criança só necessita de um alimento, que é o leite materno, porque ele é completo. Então ele mata a sede, mata a fome. Aí sabe o que acontece? Às vezes a mãe tem a criança, ela quer manter a criança no aleitamento materno exclusivo, às vezes é dificultoso. Quando a avó fica sozinha com o neto ou com a neta, ela pega uma chuquinha de água e dá para a criança, porque ela acha que a criança está com sede. Então, aquela avó, entre aspas, preocupada, ela acabou de quebrar o aleitamento materno exclusivo daquela criança. Então, percebam como a educação em saúde, ela pode ajudar as pessoas a terem uma consciência melhor, né? A pensarem um pouco melhor. Por exemplo, paraense já nasce tomando açaí, não é verdade? Tá, verdade. Antigamente, vocês lembram que quando a criança fazia alguns meses, um ano, o pessoal fazia o ensaio fotográfico dela com bolo, que ela metia a mão no bolo, que passava na cara. E hoje em dia o pessoal faz isso até com açaí, né? Uma coisa é você ofertar para a criança uma colher, gente, de sobremesa, né, com açaí sem açúcar, né, porque não é indicado a criança tomar açúcar, pelo inicial, e um açaí diluído em água, tá, para experimentar. Agora o pessoal quer dar um açaí grosso para a criança, que chega a criança desmaia depois de tomar, né? Então tudo isso é consciência comportamental, né? Significa dizer que a gente precisa ter um cuidado melhor. Não estou dizendo para não dar, mas principalmente ter cuidado dentro dessa questão, tá? Olhem só, vamos continuar aqui no slide. Participação de todos na identificação, condução e resolução dos problemas de saúde dessa família. Gente, a criança, quando ela começa a crescer, né, quando ela está entre os 2, 3, 4, até 5 anos de idade, até mais do que isso, ela cria um comportamento chamado de identificação projetiva. O que é isso? Vamos imaginar que ela olha para os pais e familiares, ela observa os valores e características deles, absorve e tenta refleti-los.
Por isso que é identificação projetiva. Como é que isso funciona? A criança, por exemplo, ela quer usar o sapato do pai e brinca que vai trabalhar. Por quê? Porque o pai é um símbolo. Ele quer ser igual ao pai, quer ser igual à mãe, igual entre os outros. Isso significa dizer que em um convívio familiar, em um ambiente onde a família é marcada pela violência e maus tratos, não que seja uma regra geral, mas existe uma grande possibilidade dessa criança se tornar um adulto violento, né? Um adulto também que não valoriza a relação familiar. Então, às vezes, as pessoas com quem nós vivemos, junto com os filhos e as crianças, a gente pode achar que não, mas a criança ela absorve o comportamento de cada uma, né? E não necessariamente só da mãe e do pai. E é por isso que quando se tem filhos, é necessário um cuidado muito grande com quem você deixa o seu filho, né? O tempo com que essa criança passa com essas outras pessoas, que é justamente para a gente poder, né, observar o que é dito, observar o que é falado, né? Quais são as reflexões que se tem, né? Então isso é uma coisa que eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós somos formados por valores, né? Valores comportamentais, religiosos, e o primeiro impacto de comportamento que a criança pega é justamente qual? Dos pais. Se os pais são habituados a dormir 1 hora da manhã, a criança provavelmente se habitue a isso, né? Se a família é habituada a comer besteira, provavelmente a criança vai se habituar a comer besteira também. Bom, esse cuidado e essa percepção, ela é cuidadosa, ela é importante especialmente com os menores de 5 anos de idade. Por quê? Porque até os 5 anos de idade é a fase de maior absorção de informações que essa criança cria a respeito de tudo, né? Então você fala uma coisa, a criança guarda na cabeça, você promete algo, a criança não esquece o que você prometeu, né? Então ela acaba pegando para si tudo isso. Inclusive, os atos de violência nessa época, eles são os atos que frequentemente mais ficam guardados na cabeça durante essa fase da vida, né? A gente para e pensa assim, professor, eu não me lembro de quando eu tinha 3 anos de idade. Eu também não me lembro, mas eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos uma parte da memória chamada de memória inconsciente. Nós não temos acesso a ela, mas o nosso corpo e o nosso comportamento lembra daquilo. Então, às vezes, os maus tratos recebidos lá nessa fase, eles geram um comportamento bem diferenciado, tá? Eu vou contar um exemplo para vocês de uma coisa interessante pra caramba, que é o seguinte. Eu estava acompanhando uma vez na televisão um programa que passa no canal fechado que fala sobre terapia, né? Eles abordam casos de terapia familiar, terapia infantil, e nesse programa, eles levaram uma moça, essa moça tinha 30 anos de idade, e ela foi junto com a mãe. Sabe por quê? Porque ela não tinha um bom relacionamento com a mãe, sabe? E ela não tinha um bom relacionamento, desde criança as duas sempre brigaram muito, a filha se incomodava com o abraço da mãe, né? E ela descobriu que ela não sabia o porquê disso, né? Porquê desse comportamento e tudo mais. Gente, parece mentira, né? Mas foi feita uma regressão com essa moça de 30 anos de idade, né? A psicóloga fez uma regressão e descobriu que quando ela era criança e ela era amamentada, uma vez a mãe dela gritou tanto com ela que ela parou de comer. Ela parou de amamentar, de querer mamar no peito. E quando a psicóloga contou isso para a mãe dela, a mãe chorou, porque realmente era verdade. Então, olhem só, durante a regressão, pegaram algo das fases iniciais da vida. Às vezes a gente não sabe, mas muito da forma como nós somos hoje, o segredo pode estar aí. Gente, alguma pergunta até aí?
Não? Ícaro, Camila, alguma coisa? Não, professor. Não, professor. Não, Não? Gente, eu vou só pegar aqui um copo de água. Só me aguardem um minutinho que tá aqui do lado, tá bom? tudo Tranquilo. bem. Só botar aqui. Só pausar aqui rapidinho, um minuto. Bom, vamos continuar aqui. Bom, pessoal, e aí olha só que coisa interessante. Quando a gente fala, por exemplo, da parte biológica, né, a gente tem falado muito da parte comportamental agora, mas quando a gente fala na parte biológica, olha que coisa interessante. Cerca de 70% dos óbitos, né, ou seja, é uma grande parcela, elas estão relacionadas a fatores como pneumonia, diarreia, desnutrição, malária, afecções perinatais, entre outras. Todos esses elementos são considerados causas evitáveis, né? O que é que significa dizer que é uma causa evitável? Significa dizer que isso pode ser evitado, né? É algo que pode ser modificado. Então, a grande parte dos óbitos que envolvem as crianças hoje em dia está relacionado a coisas que podem ser modificadas. A enfermagem, ela tem um papel fundamental nisso, porque nós somos os profissionais, muitas vezes, que estão na porta de entrada dos serviços de saúde. Então, muitas vezes, o nosso cuidado ele é determinante para mudar imediatamente esse contexto que a gente encontra, por exemplo, de processos diarreicos, desnutrição, entre outros, tá bom? Olhem só, parte da diminuição dessa mortalidade nos últimos anos é devido a ações simples relativas ao setor saúde, tais como o controle do pré-natal, o estímulo ao aleitamento materno, a ampliação da cobertura vacinal, a importante queda da fecundidade. Sabe por que considera-se a queda da fecundidade importante? Porque quanto mais filhos você tem, estipula-se que mais difícil é você determinar uma atenção melhor a cada um, né? Se você tem 15 filhos, é mais difícil de cuidar e criar do que se você tiver um ou dois, tá bom? Olhem só aqui outra coisa interessante. Hoje no Brasil, os gastos efetuados com as internações e óbitos pelo SUS em menores de 5 anos de idade é em média de 660 milhões de reais, né? Ou seja, é mais de meio bilhão de reais todos os anos. Isso é preocupante e nos chama a atenção, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2018, 2019, houve o crescimento de 20% dos casos de violência contra a criança, né? E aí, gente, eu queria que vocês falassem, tá? Vocês podem ligar à vontade o microfone de vocês, que é só para a gente falar sobre uma coisa interessante. Sinceramente, por que vocês acham que tem tanta criança sofrendo violência? O que é que vocês acham? Por que tanta violência física e tanta violência sexual? Diga lá, Ícaro, você que sabe. Camila, pode falar. Eu acho que vários fatores contribuem para isso, né? Desde, como eu posso dizer, a parte psicológica dos pais, a criação também deles, né? Como você disse, que pode ter sido afetada, e isso pode refletir também no futuro e, Uhum. consequentemente, nos filhos, né? E Camila, a que a Malu até falou, né? Famílias desestruturadas, logicamente que a percepção familiar, né? Pai e mãe, ela interfere diretamente nesse fator de violência. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Quando a gente fala em violência, vocês acham que hoje em dia ocorre mais violência física ou mais violência sexual? Hum?
Eu acho que é a física, professor. Na verdade, a violência física está em primeiro lugar e a gente vai ver um gráfico, não sei se é hoje ou na próxima aula, que nos mostra que quem realiza os maiores atos de violência contra a criança são os pais, o pai e a mãe. Ou seja, aqueles que deveriam ser o símbolo do cuidado, né? Infelizmente, são aqueles que mais pecam durante a atividade, tá ok? Eu tenho aqui a Carmen até falou, né, que concorda, a violência psicológica também é muito presente, Eu tenho um vídeo aqui, eu vou espelhar para vocês, que fala sobre a questão da violência, e aí eu vou colocar para a gente assistir, tá bom? Gente, vocês conseguem ouvir, ó? Só para confirmar pelo YouTube. Estão ouvindo normalmente o vídeo? Eu não tô. Reproduzir, professor, por favor. Eu vou botar aqui só para fazer um teste. Espera aí. Vocês escutaram? Não tô escutando, Não, professor. professor. Não? Então eu vou mandar depois para vocês, porque eu não sei como é que está funcionando o som aqui. Eu não sei se dá para passar, né, esse som daqui para vocês ouvirem. Mas, gente, isso aqui é um vídeo que fala sobre a concepção de violência. Então, quando a gente fala de concepção de violência, como eu disse para vocês, nós não podemos entender, olhar para a violência e acreditar que a violência ela é um fator, né, apenas físico. Né? Você tá lá, bate, dá peia de não sei o quê. Não, não tem nada a ver. A violência ela pode ser também mental e comportamental. Quando a gente fala sobre isso, comportamental, o abandono de menor, ele é considerado uma espécie de violência, né? Porque segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje nós precisamos ofertar para ele atenção, o cuidado, um ambiente familiar muitas vezes seguro, né? E isso eu sei que muitas vezes não acontece, mas eu só quero dizer para vocês que não só como enfermeiros, mas como indivíduos da sociedade, nós temos uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Porque de acordo com o ECA, toda vez que você presenciar um ato de violência contra a criança, você não pode se omitir. Inclusive, você pode até ser indiciado por omissão, né? Então, quando a gente olha uma criança sendo violentada, o correto é que, de alguma forma, lógico, você não vai bater na pessoa que está fazendo isso. Mas eu digo assim, intervir denunciando, né, chamando atenção, porque vocês já viram na televisão, né, que às vezes tem gente que vê mulher apanhando na rua, ainda usa aquele velho discurso, né, que em briga de marido e mulher ninguém coloca colher. Isso é uma coisa muito atrasada na nossa vida, infelizmente. Bom, vamos continuar aqui no slide. Então, olha só, gente, aqui nós temos várias causas, que são hoje as causas que mais levam a criança, né? A criança que eu digo é recém-nascida, tanto a internação como ao óbito, tá? Nós temos as infecções respiratórias agudas, né? Nós temos os problemas perinatais, que são as infecções que muitas vezes acontecem. As mal... Oi, Desculpa interromper, desculpa pode pela falar. pergunta, assim, fugir um pouquinho do contexto também. Mas assim, o senhor falou que se uma pessoa presencia uma violência contra uma criança e tudo mais e não faz nada a respeito, ela pode ser indiciada por omissão, né? Sim. Assim, a violência contra a mulher, assim, se alguém presencia também e acaba se omitindo, essa não acusação de omissão pode estar relacionada com o Brasil ainda ser um país um tanto machista? Ah, eu tenho certeza. É porque assim, eu te pergunto, quem inventou, né, esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém coloca colher? Uma reportagem no jornal que mostrou uma mulher que estava sendo agredida por dois homens com um pedaço de pau na rua.
E ela falou que na rua, quando ela percebeu, estavam vindo dois casais, né, andando. E aí ela falou que ela se sentiu aliviada por ver que aquelas pessoas estavam vindo e provavelmente iam fazer isso. E ela falou que quando eles apareceram, um dos homens falou: não se meta que isso aí é briga de casal. Então, realmente a nossa sociedade é muito machista, né? E outra coisa que eu vou te dizer, antigamente sempre ocorreu, né, a violência doméstica, mas eu percebo que eu tenho lido um pouco sobre isso. E uma vez eu vi um pastor falando uma coisa engraçada. Ele falou assim: antigamente, quando alguém era muito estressado, a gente falava que era uma pessoa que tinha o pavio curto, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. E ele falou: hoje as pessoas não têm mais nem pavio de tão curto, né? E as pessoas estão muito violentas, né? Essa sociedade que realmente é uma sociedade machista, parece que ela exige do homem que ele seja violento para se impor ou para aparentemente se mostrar um homem mais forte do que o outro. E na verdade isso é um comportamento imbecil, né? Que não põe nenhum homem mais evoluído do que o outro, ao contrário, mostra ele o mais retardado de todos, né? Mas eu acredito que tem a ver sim com isso tudo. Certo, Ícaro? Certo, professor. Bom, gente, olhem só. O Ministério da Saúde, ele tem promovido ações específicas na saúde infantil, né? Então, ao longo desses últimos 5, 10 anos, o Ministério da Saúde sempre tentou fortalecer o máximo possível os programas de saúde da criança. Por quê? Porque a gente não pode mais aceitar um número tão alto de óbitos como ocorria antigamente dentro desse cenário. Primeira coisa, os programas de incentivo ao aleitamento materno, né? Tem gente hoje que, quando está grávida, a mulher fica grávida e ela vai procurar ler várias coisas, ela acaba vendo lá na internet que existe uma fórmula, um leite, que é muito importante para a criança, porque ele contém mais proteínas, mais vitaminas e tudo mais. E aí, sinceramente, eu não sei a concepção de vocês, mas vocês acham que existe algum alimento para a criança mais completo do que o leite materno? Com Com certeza certeza não. não. Pois é, gente, isso daí é importante que vocês saibam, sabe por quê? Porque às vezes a propaganda, ela é tão boa, ela chama tanto atenção, que as pessoas acabam cedendo, sabia? Então, existe uma coisa fundamental no leite materno, que é, por exemplo, o leite materno é considerado a primeira vacina que a criança toma, pois células de defesa são transferidas da mãe para a criança. Nenhum leite sintético vai fazer isso, né? Mesmo porque o leite natural da mãe, ele tem elementos que ajudam em processamentos do corpo da criança, até mesmo na visão, que o leite sintético também não vai ter. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre gosto de dar também esse exemplo, que é para a gente pensar onde a gente está se metendo. Às vezes a gente escuta assim, não, porque esse leite tem... Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. O leite de vaca, ele tem 3 vezes mais proteína do que o leite materno. Isso é cientificamente comprovado. Aí eu te pergunto uma coisa, a mãe, ela tá lá na internet e ela lê essa informação. Leite de vaca tem 3 vezes mais proteína do que o leite materno. Aí eu te pergunto, por que a gente não dá leite de vaca para criança? Vocês têm alguma teoria para isso? Já que o leite de vaca tem 3 vezes mais proteína que o leite materno. Por que a gente não dá leite de vaca então para criança? Alguém chuta alguma coisa? Porque o leite de vaca, ele é produzido para sustentar o bezerrinho e não uma criança. A criança não vai conseguir absorver tudo isso, o bebê. Olha, Sabrina, aí no que você falou tem uma coisa importante aí,
que é o seguinte. São duas coisas importantes aí. A primeira é o seguinte. Nem todos os elementos, alguns vão ser absorvidos, mas alguns outros não, né? E tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Vocês sabiam que o homem, a raça humana, é o único ser vivo, é o único mamífero que toma leite na fase adulta. Vocês sabiam disso? Em todos os outros mamíferos, o uso do leite é feito como? Durante a fase infantil, né? Então, por exemplo, alguns estudos mostram que o leite, que antigamente era tido assim como o suprassumo de tudo, ele deveria ocorrer como? Em todos os momentos. Tinha gente que tomava remédio com leite, leite à noite, e hoje em dia já se discute um pouco sobre isso, né? E como a Sabrina falou, cada leite é adaptado para o indivíduo. E aí eu falo, mas professor, e a proteína? A criança, ela vai poder absorver a proteína? Vai. Vai. Mas então por que a gente não dá, então? Por um fator essencial. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que esse copo aqui, ela é uma caneca de café, né? E aí a gente vai, às vezes, fazer um café. Não sei se vocês sabem fazer café, mas, por exemplo, você vai lá pegar aquele filtro, né? Põe um filtro de papel. E vamos imaginar que vocês pegam uma colherzinha de sobremesa, bem rala do pó de café e põe no filtro. E pega aquela água quente e joga lá dentro. Se você encher esse copo com aquele café, ele vai estar como? Fraco, né? Você vai olhar para o filtro, ele nem está muito sujo de pó de café, né? Agora, se você pega essa caneca, pega uma colher daquelas mesmo de arroz e coloca 3 colheres de pó de café aqui no filtro e põe um pouquinho de água, como é que vai ficar esse café? Extremamente concentrado. Quando você olhar para o filtro, chega a estar aquela massa preta de café. Sabe o que o filtro é na criança? O rim. Então a criança ela não consegue processar um volume muito alto de proteínas. Mas a mãe sabe disso? Muitas vezes não. O pai sabe disso? Provavelmente não. Então acontece o quê? Acontece que quando você olha a propaganda 3 vezes mais proteína, o dono da empresa quer vender o produto, né? Aí o pai olha e fala, pô, vou comprar porque é bom. E aí acaba comprando e dá para a criança, tá? Isso é uma coisa curiosa, gente, porque eu falei para vocês, a mãe sabe? Talvez não. O pai sabe? Provavelmente não, né? Porque ter filhos hoje em dia não é só ter o ato sexual, engravidou, vamos ter. Aí compra berço e tal, nasceu, vamos lá. Não, gente. Ter filho hoje em dia é necessário, sim, ter um estudo prévio. Estudo prévio que eu digo entender o que é a gravidez, o que é o leite materno, quais são os cuidados, né, à criança, o que a gente pode fazer para melhorar essa perspectiva de vida. Não é simplesmente ter, e como tem muita gente que fala por aí, vamos vivendo, né? Dia por dia, e bora ver o que é que acontece. Isso daí não é um pensamento muito legal, tá bom? Controle das doenças diarreicas agudas, controle das doenças respiratórias, promoção de alimentação saudável. Hoje nós estamos tendo esse caso da Covid, né, que foi um elemento que levou também várias crianças ao óbito. E olhem só, conhecendo a situação de crianças e adolescentes no Brasil. Apesar dos avanços sociais, jurídicos e políticos, ainda não foi possível assegurar na vida de todas as crianças e adolescentes os direitos conquistados em leis. Claro que a gente já evoluiu na legislação de proteção à criança e ao adolescente, mas infelizmente esses direitos conquistados em lei a gente ainda não tem como assegurar. Sabe por quê? Porque principalmente hoje a justiça brasileira, em alguns casos, ela ainda é muito branda, né? O cara faz uma coisa, daqui a pouco tá solto, né? Ele faz, a mulher não quer denunciar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, não que eu seja noveleiro, né? Mas nessa época de pandemia,
Ó, eu vejo aquela novela lá totalmente demais, né? Que passa 7 horas. Não sei se vocês assistem, mas tem um caso da Elisa lá que fugiu de casa porque o padrasto tentava abusar dela sexualmente e a mãe dela tentava justificar. Não, isso foi só uma vez, ele não estava bebido. Gente, aquilo é a realidade, né? Até hoje, por exemplo, se tem a concepção da mãe achar que é besteira, que a filha está inventando história e coisas do tipo. Né? Então, quanto mais a sociedade pensar dessa forma, mais atos como esse vão ocorrer, infelizmente. Olha, pessoal, aqui a gente tem um gráfico, né, que é só para fazer uma comparação. Bom, em 2000, a expectativa de vida ao nascer, né, ela era de 70 anos, né? Hoje, ou desculpa, em 2011 foi para 74 e hoje as mulheres já estão batendo até 80 anos, né? Mais de 80 anos. Isso mostra, né? Eu não sei se você já sabia, mas as mulheres estão vivendo mais do que os homens. Em relação à mortalidade infantil, em 1980, né? A gente tinha aproximadamente 69,1 casos de morte a cada 1.000 habitantes. Em 2011 foi para 16, ou seja, né, bem menos do que a metade. Nós estamos em evolução, né, significa dizer que nós estamos avançando nas políticas, mas a gente ainda precisa melhorar em muita coisa. Olhem só, em relação aos tipos de violência em crianças menores de 10 anos de idade, olha o que o gráfico nos mostra. Perdão. A violência física, né? Ela está aqui em primeiro lugar, né? A violência sexual em segundo lugar e a psicológica e moral em terceiro lugar. Entre a violência física, olhem só, a coluna azul é o sexo masculino. Desculpa, o grupo masculino é aquele que mais sofre violência física, tá? Ou seja, os meninos são aqueles que mais sofrem agressão e tudo mais. Na violência sexual, as meninas são aquelas que mais passam por isso. E na psicológica e moral, as meninas também são as que mais sofrem. Esse dado da violência psicológica, ela também é algo que nos chama atenção. Por quê? Porque a violência psicológica e moral nas crianças e nas meninas, ela também ainda está agregada aos fatores como o Ícaro perguntou naquela hora. Estão ligados ainda à sociedade machista, a conceitos machistas de criação, né? Então, por exemplo, a mulher porque a mulher precisa saber cozinhar, ela precisa saber cuidar da casa. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo, homem e mulher, precisa saber fazer isso, né? Porque a pior coisa é a gente depender, por exemplo, de serviço dos outros para alcançar qualquer coisa. Então, a gente percebe que essas são as 3 formas mais comuns de violência. Aí, olhem só o que é que tem que é curioso. Olhem só. Quem são os autores da criança em menores de 10 anos? Em primeiro lugar, a mãe, né? Eu não sei vocês, né? Mas, por exemplo, quando eu era criança, das vezes que eu levava umas palmadas, eu levei mais da minha mãe do que meu pai, realmente. Entendeu? Então, em segundo lugar, são os pais, e em terceiro lugar, amigos e conhecidos. Aí a gente para e pensa assim, como é que pode, né? Hoje em dia, você tem uma criança lá na casa e o pai violenta sexualmente essa criança. Isso é uma coisa tão revoltante, que nos chama tanto a atenção, que talvez alguns de vocês pensem assim, um homem desse precisa morrer para ser punido. Eu confesso para vocês que eu também tenho uma percepção um pouco mais revoltada e menos paciente para essas situações. Mas, gente, infelizmente, esse ciclo que envolve violência e cuidados bem menores, ele é um ciclo de doença, né? Ele é um ciclo, muitas vezes, de pessoas que passaram por atos de violência,
acabaram absorvendo isso para a vida e, infelizmente, estão reproduzindo isso por aí, tá? Tem uma imagem aqui, essa imagem, ela mostra os valores que os direitos humanos prevêem para... rapidinho, gente, só ver aqui que a professora Elisângela entrou em contato comigo, só um minuto. Peraí, gente, só fazer aqui uma ligação para ela, só um minuto. Gente, olhem só, me diga uma coisa. A professora Elisângela pediu para eu ver com vocês. Vocês tiveram alguma dificuldade de acessar a plataforma da Examais hoje? Hoje não. Não teve nenhum problema, vocês estavam cadastrados certinho, tudo certo, né? Porque ela falou que alguns alunos estavam falando que estavam tendo alguns problemas de acesso à plataforma. Vocês viram no WhatsApp de vocês se tinha alguém falando que estava com problema para acessar? Também não. Pois é, achei curioso também. Mas tá bom, gente, vamos continuar aqui só para finalizar aqui o slide de vocês, que é o seguinte: quando a gente fala dessa questão de educação e direitos humanos, aqui está pontuado tudo o que os direitos humanos prevêem, que são características essenciais para a criança e para o adolescente. Vamos começar lá em cima na esquerda, onde está escrito cuidado integral, né? Provavelmente vocês já ouviram falar nisso em saúde pública, políticas públicas em saúde, ou seja como for, que é o seguinte: o cuidado integral nada mais é do que você respeitar essa criança dentro das suas características. Então, por exemplo, necessidade espiritual, a necessidade biológica, né, tudo isso ela vai nos permitir que essa criança ela possa crescer num ambiente muito mais produtivo. Quando a gente já olha para o lado, a gente vê a palavra humanização.
A humanização nada mais é do que você permitir à criança um atendimento que respeite os valores e diretrizes do SUS, que ele tenha acesso a todos os níveis de complexidade. Humanizar não significa carregar no colo e tratar como se fosse um bebê. Não. Humanizar é respeitar as necessidades do indivíduo. A articulação em rede significa dizer quando nós conseguimos fazer o quê? A gente consegue unir os setores sociais, por exemplo, serviço de saúde, serviço... Oi, diga. Humanização é o quê? Eu quero anotar aqui. Tá, a humanização é quando você valoriza e respeita os princípios e diretrizes do SUS. Tá bom? Bom, a articulação em rede, gente, como eu falei para vocês, é quando a gente consegue articular os serviços sociais em prol da criança. Então, por exemplo, a unidade de saúde, a parte de serviço social, a própria polícia, ou seja, você tem um serviço integrado, articulado, não só para o cuidado biológico, mas principalmente social. Quando a gente fala em prática educativa, prática cotidiana e educar pela democracia, nós estamos falando que a criança, ela também tem o direito de aprender aquilo que para ela é importante, né? Então, olha, por exemplo, às vezes a mãe, quando tem uma filha, ela quer botar a filha no balé. Sabe por quê? Porque era sonho da mãe ser bailarina, não da filha. Então, às vezes, a filha, o filho quer aprender a jogar vôlei, eu quero aprender a pintar. E às vezes os pais não, querem ensinar aquilo que para eles acham que é importante, né? Claro, tem que ir na escola, aprender o essencial, a ler, escrever, mas hoje já se fala muito sobre a democracia na parte educacional, tá? Foco nas competências, né? E perfil de escolaridade pessoal do cuidador. Não significa dizer que quanto maior for o nível de instrução desse indivíduo, né, no sentido de, ele é doutor, então ele vai ser um bom pai. Não, não é isso. Mas o perfil de escolaridade, ele serve para, às vezes, a gente ter um reflexo do cuidado. Então, por exemplo, uma pessoa que pouco estudou na vida, talvez elas não saibam quais são as características. Por exemplo, a carne é rica em proteína. Então, eu vou ajudar aquela criança que já pode fazer alimentação complementar. Então, o nível de escolaridade ele apenas vai ser interessante para a gente poder ponderar um pouco sobre o que está acontecendo, tá? E não necessariamente dizer que quem não tem estudo é um péssimo pai, quem não tem vai ser quem tem vai ser um bom cuidador, tá bom? Gente, alguma pergunta até aqui? Não. Não, professor. Não, professor. Gente, é o seguinte, a nossa parte introdutória que envolve esses cuidados, eles fazem parte desse processo. Eu queria alertar vocês que eu sempre mando o meu material, tá? Então, quando tiver aula, eu mando o slide, tá? Eu vou tentar até organizar, para mandar para vocês sempre na quinta-feira, tá? Que aí vocês pegam o slide, aí já dão uma olhada, e na sexta a gente tem aula, tá? Queria que vocês refletissem, queria que vocês repassassem para o pessoal do grupo de vocês, para a gente tentar manter esse nosso horário de 7h30, tá? Tentar, tudo bem que às vezes 7h30 talvez não, mas às 7h40 para a gente começar a falar e apresentar toda a nossa dinâmica e tudo mais, tá bom? Eu vou enviar para vocês os nossos slides, o nosso plano. Por enquanto, nós estamos adaptando lá. A plataforma já está lá. Eu estava tendo algumas dificuldades de converter os vídeos que vão para a plataforma, mas eu acredito que até hoje ou amanhã já vão estar para vocês, tá bom? Alguém quer tirar uma última dúvida, perguntar alguma coisa sobre a disciplina antes que a gente termine? Não, Camila, Juliana, Biane, Flávia, Sabrina, Malu, Tamires, Ícaro. Não, professor, tudo certo. Tudo certo? Então tá. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Semana que vem a gente vai ter uma decisão aí do governo do estado, né? Talvez a gente volte para a sala de aula, mas com uma parcela menor, né? Talvez tenha aquela rotatividade de alunos. Eu queria pedir para vocês, né, terem um pouco de paciência. Eu sei que é muito complicada essa situação, todo mundo quer voltar e se formar logo. Queria agradecer também a presença de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar por WhatsApp, ou seja, como for. Ícaro, tu ainda tens o meu número? Tenho, professor. Então, gente, se vocês precisarem, peçam o contato para o Ícaro, que aí ele repassa a vocês, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus e um bom dia, tá bom? Professor, Diga, meu amigo. para criar o grupo mesmo, colocar o senhor e tal, o pessoal? Ou não? Pode, se vocês quiserem, por mim não tem problema nenhum. Pode criar, que aí o que for de slide eu também mando por lá, tá? Só a aula mesmo gravada que eu não tenho como mandar pelo WhatsApp porque ela é muito grande. Aí fica na plataforma mesmo, tá bom? Tá ok, professor. Então tá, gente, um grande abraço, tá bom? Professor, bom fim de semana. Tá bom, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.